Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui pelo Grupo União Espírita Nosso Lar, levando a todos muito amor, muito carinho, que cada um de vocês em seu lar possa receber bênçãos de luz, de amor, de ternura. Que possamos nesse momento nos encher de toda alegria, emanar essa alegria a Deus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em Teu nome, meu Pai. Receba nossa gratidão pela vida, por tudo que nos deste a todo momento. E com esse amor, com essa alegria, possamos também chegar bem pertinho de Jesus e dizer a este irmão maravilhoso, meu muito obrigado por estar sempre ao nosso lado, em nosso caminho, nos conduzindo sempre para o caminho do bem, do amor e da paz. Senhor Jesus, nosso Mestre amado, ilumine sempre os nossos caminhos, nos conduzindo sempre para o caminho do Pai, que é o caminho do amor, para o caminho da perfeição e da luz. Agradecemos a toda a espiritualidade que neste momento se encontra ao nosso redor, dando a cada um de nós toda a energia que necessitamos nesse momento. E assim, agradecidos por mais essa oportunidade, vamos iniciar uma nova reflexão que o Aldo está trazendo para todos nós neste momento. Então, deixamos também o nosso agradecimento ao Aldo por todo o carinho, por toda a dedicação ao nosso grupo e a todos aqueles que sempre estão conosco no domingo assistindo aos seus vídeos. Que Jesus te abençoe, te ilumine e te proteja. Não só você, mas toda a sua família. E assim, damos por iniciar a reflexão da noite. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje eu trouxe para nossa reflexão, nós vamos falar um pouquinho sobre preconceito e discriminação. Nós vamos também ver algumas ideias de como nós podemos superar esse preconceito, essa discriminação. Irmãos, primeira coisa, nós vamos entender o que significa preconceito e discriminação. Muitas vezes nós entendemos ou utilizamos essas palavras como sendo praticamente sinônimos, a mesma coisa. Mas preconceito e discriminação são a mesma coisa? Olha que nós encontramos no dicionário como definição de preconceito. Preconceito é um julgamento desfavorável, é um julgamento que você faz, formado sem análise crítica ou fundamentos. Preconceito é a intolerância às diferenças. É a intolerância daquilo que é contra, diferente daquilo que eu acredito. Se o preconceito é o julgamento, a intolerância frente às diferenças, a discriminação é o tratamento desigual ou injusto dado a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Então repare, irmãos, que o preconceito ele mora no nível das nossas ideias, dos nossos pensamentos. A discriminação já é a minha ação, é o meu tratamento desigual ou injusto como reflexo do meu preconceito. Então vamos resumir assim: preconceito é o julgamento que eu faço. A discriminação é a punição que eu dou de acordo com o meu julgamento. Vamos tentar melhorar isso em cima de alguns exemplos, socialmente falando. Preconceito
contra homossexuais. Ou seja, penso que pessoas do mesmo sexo estão erradas em terem relações sexuais ou formarem uma família. Então está ao nível das minhas ideias. Discriminação. Evito dar emprego se sou chefe de uma empresa a esses irmãos ou faço piadinhas deles no serviço. Então a minha discriminação é minha ação, é minha punição. Outro exemplo. Preconceito. Achar que as mulheres são menos capazes do que os homens. Discriminação. Pagar salários menores a mulheres para realizar os mesmos serviços que os homens. Outro exemplo. Preconceito. O espiritismo é coisa do demônio. Meu julgamento. Discriminação. Minha ação, minha punição. Difamação da crença ou menosprezo por pessoas espíritas. Outro exemplo. Preconceito. Todo político é corrupto. Discriminação. Minha ação, minha punição. Na roda de amigos, ou Facebook, ou WhatsApp, estimular o ódio contra todo e qualquer político. Perceber, irmãos, a diferença? Preconceito, meu julgamento. Discriminação, a minha ação, a minha punição. E uma pergunta, irmãos. No grau evolutivo que nós nos encontramos como humanidade, nós somos ainda, na maioria, preconceituosos? Sim ou não? Acho que sim, né? Porque pensa, se o preconceito está no nível das ideias, dos pensamentos, né? Nós já tivemos uma reflexão sobre o ato de pensar que é praticamente impossível não pensar. E já tivemos também uma reflexão sobre julgar. Nós estamos praticamente a todo momento, no grau evolutivo que nós estamos, julgando. Então podemos dizer sim que a maioria de nós como humanidade, nós ainda somos muito preconceituosos, né? Agimos segundo os nossos pensamentos, né? Quantos pensamentos de julgamento, de recriminação, julgamentos precipitados que nós fazemos contra os nossos irmãos, precipitados e tendenciosos, né? Nós já vimos lá na reflexão sobre julgar, né? Se nós ficamos sabendo que aquela pessoa é usuária de droga, é um ex-presidiário, né? A gente já começa até a nossa cabeça a criar histórias para o comportamento que elas terão no futuro, né? E como nós vimos, é praticamente impossível, nesse grau evolutivo que nós estamos, não julgar. Mas nós temos que nos esforçar. E quando nós fazemos isso, né, sem causa de conhecimento, analisamos fatos principalmente, somos muito preconceituosos. Uma outra pergunta, irmãos. Todo mundo que é preconceituoso também é discriminador? Todo mundo que é preconceituoso é também discriminador, irmãos? Então, repara que tem diferença que nós vimos. E aí? Olha, talvez, né? Talvez vocês falem, nossa, é um julgamento do alto, tá? Vamos chamar isso de análise, né? Talvez que a gente observe hoje como humanidade, ainda a maioria de nós, né? Eu me coloco também nisso, fazendo parte desse aprendizado que nós estamos tendo, né? Acho que sim, né? Muitos dos nossos preconceitos, eles acabam de alguma maneira, mesmo que inconscientemente, se exteriorizando, né, como sendo um discriminador, ou seja, nós buscamos às vezes, mesmo sem nos dar conta diretamente da ação que nós estamos fazendo. Talvez nós, como humanidade, ainda somos preconceituosos e também discriminador. Mas, logicamente, que existem muitas e muitas exceções, né? Então, respondendo à pergunta, todo mundo que é preconceituoso é discriminador? Não, né?
Porque eu posso ter, por exemplo, preconceitos contra homossexuais, ser sexista, intolerante religioso, né? Mas não praticar nenhuma ação injusta ou desigual mediante a essas situações. O que já mostra um certo grau de evolução, inegável, um certo grau, se não completo ainda, mas alguns degraus já foram, né, percorridos, né? Tenho preconceito, mas não sou incapaz de tomar uma atitude contra aquela pessoa. E se a gente perguntasse, irmãos, causas desse preconceito, dessa discriminação, de onde vem esse preconceito, essa discriminação? Irmãos, aonde reside o preconceito? O preconceito, ou seja, o ato de julgar, de exteriorizar ou pensar pensamentos contra aquele que é diferente do que eu penso, onde reside esse preconceito? Ele está no corpo ou ele está no espírito? Ele está no espírito, gente. O meu corpo simplesmente reflete os desejos do meu espírito. Assim, o preconceito e a discriminação que pode ser gerado por ele constituem imperfeições espirituais, irmãos. Espirituais que podem ter sido adubadas nesta ou ao longo de várias reencarnações e que ficaram alojadas no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente quando nós reencarnamos. Aí nós podemos ter várias e várias situações. O preconceito e a discriminação que poderá ser gerada por ela pode ser devido, por exemplo, à educação familiar. Filhos que são criados pelos pais, pais muito preconceituosos quanto à cor, tratando os funcionários de maneira inferiormente, né? Podem ser educados a agir também dessa maneira. Nós sabemos, se educa muito mais pelo exemplo do que por 1000 palavras. E se educa tanto para o bem quanto para o mal. Porque se no seio familiar as minhas ideias, os meus pensamentos, a minha fala é carregada de preconceito, é carregada também às vezes a minha ação perto dos meus filhos, reflete também discriminação, eu estou educando um espírito por achar, né, que tratar os outros dessa maneira é o certo. E nós vamos educando o novo ser para agir dessa maneira. Também, irmão, isso pode ser adubado, por exemplo, né, em outras reencarnações, por exemplo, desse preconceito frente a uma nação diferente. As cruzadas, por exemplo. As cruzadas. Aí nós temos a questão religiosa envolvida. A questão religiosa. Né? Quanta tortura, quanto sofrimento, né? Em nome de um Deus totalmente equivocado. Às vezes aquele que morreu na cruzada, às vezes pelo inimigo de guerra, tanto ódio, ele desencarna e ele passa ainda a ter com ele aquela sensação de ódio perante a nação contrária. E quando ele reencarna, ele pode ainda ter uma exteriorização do preconceito e da discriminação para aquele povo que no passado foram inimigos de guerra. Né? Situações do nazismo, da cruzada. Nós temos a questão dos grupos familiares também. Como nós falamos, e grupos de amigos. Por exemplo, se eu me enturmo na escola com um grupo de amigos na escola, eu me enturmo e eu passo a aceitar ideias preconceituosas para me enturmar, eu posso achar que aquilo que eu estou vivendo é o correto. Então, sou criado no meio dos amigos aonde a ideia, a normose, vamos falar assim, é aquele que é diferente ser excluído. Aquele que é diferente, aquele que não se enquadra no grupo, tem que sofrer bullying. E eu passo, na verdade, a
ter um vício de comportamento que exterioriza esse preconceito e a possível discriminação. Nós podemos ter também isso relacionados com sofrimentos vividos. Sofrimentos vividos nessa e em outras reencarnações. Como eu falei para você, a questão das vítimas de guerra, a questão, por exemplo, de um estupro. Se não bem trabalhado, se isto não for procurada ajuda para conseguir transmutar, né, em novas ideias, em novos sentimentos, esse ato, a pessoa, a vítima, ela pode ficar tão enclausurada em relação a isto, que na ideia é que nenhum homem presta. Nenhum homem é capaz, né, de entrar numa relação com afetividade. E acaba gerando pelo sofrimento certo preconceito. Certo? Então, nós temos N's e N's e N's causas. E até muito difícil dizer qual é, porque não é uma só. É um conjunto de fatores. Assim, irmãos, espiritualmente falando, podemos dizer que ainda somos muito preconceituosos, né? Porque nós ainda possuímos a pior chaga da humanidade. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele coloca para nós que o orgulho, né, os espíritos colocam para Kardec que o orgulho eis a fonte de todos os males, a pior chaga da humanidade. Repara que, perguntado para os espíritos, qual seria a pior chaga da humanidade? Eu talvez pensaria que a resposta fosse falta de caridade, falta de amor, não perdoar, falta de compaixão. E na verdade nós temos que o orgulho, pior chaga da humanidade. Por que será, irmãos? Porque o nosso orgulho, ele nos impede o desenvolvimento de outras qualidades, ou dificulta, como o perdão, a caridade, o altruísmo. E andando de braços dados com orgulho, está justamente a intolerância, o egoísmo. Assim podemos dizer nessa reflexão que o orgulho, aliado à intolerância, são as principais causas do preconceito e da discriminação. O orgulho, nós já vimos isso também em outra exposição, ele nos coloca como sendo o centro de tudo. Centro de tudo. Nós nos usamos como modelo de referência. E tudo aquilo que sai desse modelo, nós rotulamos como inferior ou inadequado. O orgulho nos faz autores de diversas formas de preconceito, através do julgamento precipitado, sem conhecimento de causa de todos que fogem da nossa maneira de ser e de avaliar o mundo. Esquecemos a mensagem do Divino Mestre: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós tecemos comentários sobre as outras pessoas, mas quando recebemos comentários parecidos, pronto, nos achamos de que jeito? Injustiçados. E na verdade, quando os nossos pensamentos e comentários depreciam o próximo, talvez estamos no nosso íntimo, lá no nosso fundinho, tendo a falsa sensação de que somos melhores ou superiores a essas pessoas. Falsa porque, como eu disse já em outra exposição, porque muitas vezes na impotência de nos tornar melhor do que ela, nós precisamos diminuí-las perante a nossa consciência. Vamos diminuir a luz dela, abafar a luz dela. Então a intolerância, irmãos, é filha do orgulho. E é justamente a intolerância a falta de respeito para com as diferenças, a falta de tolerância para com as diferenças, sejam elas físicas, religiosas ou comportamentais.
Agora, irmãos, depois dessa reflexão de entender melhor o que é preconceito, discriminação e as suas nuances, a pergunta talvez que fica é: o que podemos fazer para superar esse preconceito, essa discriminação? O que a doutrina, o evangelho de Jesus nos convida a pensar isso? Que reflexões são importantes? Primeiro, irmãos, temos que ter consciência daquilo que nós realmente somos. Quem somos nós realmente? O que somos nós realmente? Nós somos espíritos imortais. Estamos em processo de evolução ao longo das reencarnações. Todas as diferenças que nós observamos ao longo de tantas reencarnações são oportunidades de lapidarmos, de ensino, para a conquista de sentimentos mais angelicais. As diferenças existem para aprendermos a conviver de maneira fraternal com o próximo. Somos espíritos. O que nós chamamos de dificuldades são nada mais que lições que são fornecidas para o nosso aprendizado. Temos também, irmãos, que ter a noção que nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito. O preconceito e a discriminação que nós exercemos hoje poderão ser frutos a serem colhidos por nós em futuras reencarnações. Devido ao nosso livre-arbítrio, nós encontraremos talvez o preconceito e a discriminação que fizemos os outros sofrerem no passado como castigo? Não, Deus não castiga ninguém, mas como forma de aprendizado. Porque às vezes é necessário que eu sinta aquilo que eu fiz o outro sentir para saber que não é legal tratar o outro daquela maneira. Para saber que não é legal. Porque para mim era gozação, era piada, era engraçado tratar o outro assim. Mas quando eu sinto, aí muda a história. Então, às vezes, eu vou passar também por isso que eu estou fazendo o outro passar, não como castigo, mas pelo endurecimento do meu coração, que é necessário sentir sofrer para entender que isto não é legal. Irmãos, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Vamos colher aquilo que nós plantamos, tanto para o bem quanto para o mal. Richard Simonetti, ele diz que teve de um espírito uma revelação numa sessão mediúnica que disse para ele que teria sido, em uma das reencarnações, um cruel senhor de engenho no Brasil colonial e que judiava muito dos seus escravos. E ao chegar lá no plano espiritual, ter sofrido muito, ter tido de despertar da consciência para com isso aí, ele diz que ele reencarnou 2 vezes como escravo para poder vencer esse orgulho, o orgulho do preconceito que ele tinha. E ele disse assim, que foi uma bênção, porque ele aprendeu muito, e principalmente a não discriminar as pessoas, independente da sua condição social, econômica, racial. Lembra, gente, que nós tivemos uma reflexão na aula de julgar, na segunda parte, julgar 2, que nós vimos a mensagem do Mestre Jesus: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que você julgar, você também será julgado.
E com a medida que você colocou no outro, você também será medido. Lembra, quem irá nos julgar? A nossa própria consciência. Façamos ao outro aquilo que queremos que seja feito conosco. Uma outra proposta, irmão, nessa reflexão de como superar o nosso preconceito, o nosso egoísmo. Primeiro, nos conhecermos como espíritos, estamos aqui para aprender. Segundo, estamos submetidos à lei de causa e efeito. Nós vamos muitas vezes passar por aquilo que nós estamos plantando. E uma coisa, irmãos, essencial, pelo que nós observamos, que se o orgulho é a causa de tudo isso, que me dificulta enxergar o outro como sendo um irmão de caminhada, é necessário combater esse orgulho em nós. Combater o orgulho. Emmanuel, ele diz assim: a única voz que o orgulho respeita é da humildade. A única voz que o orgulho respeita é da humildade. E muitas vezes, irmãos, nós confundimos humildade com simplicidade. São coisas diferentes. A pessoa simples é aquela pessoa que precisa de poucos recursos materiais para viver, ou é aquela pessoa que escolheu viver sem luxo. Agora, a pessoa humilde é a pessoa que trata e enxerga todos como iguais, que não faz diferença. Enxerga todos como sendo filhos do mesmo Pai, que não se coloca acima dos outros porque tem mais dinheiro, porque tem poder. Não separa as pessoas pela posição social, econômica, intelectual, pela cor, pela opção sexual. Ou seja, trata todos sem preconceito, sem discriminação. Então veja que nós podemos encontrar pessoas simples que são extremamente orgulhosas, assim como pessoas que têm um patrimônio material enorme e que são muito humildes. Olha, existem algumas pistas para a gente tentar separar o orgulho da humildade. Olha as características de cada um. A palavra do orgulho é eu. A palavra da humildade, nós. O verbo do orgulho é separar. O verbo da humildade é igualar. Sentimentos que estão ligados ao orgulho, intolerância e o egoísmo, que geram preconceito e discriminação. Sentimento mais marcante da humildade: gratidão. Gratidão por tudo e por todos. Irmãos, faça a seguinte comparação. Imagina que eu tenho 2 carros, cada um guiado por um motorista diferente. O primeiro carro, o motorista que dirige esse carro é orgulho. O motorista do outro carro é humildade. Os 2 carros param no semáforo e vem alguém entregando um panfleto. O motorista orgulho não abaixa o vidro. O motorista humildade abaixa o vidro. O motorista orgulho diz que vai sujar o carro. O motorista humildade diz obrigado. O motorista orgulho finge que não vê. O motorista humildade
olha nos olhos. O motorista orgulho pensa, não preciso disso. Pare de me importunar. O motorista humildade pensa, é um irmão ganhando o pão. Poderia ser eu no lugar dele. Outra coisa que nos convida para superarmos esse preconceito, essa discriminação, além de combater o orgulho, combater também em nós seu filho, sua filha, a intolerância. Como combater a intolerância? Treinando, sermos mais tolerantes. Tolerância, irmão, significa, tolerância é a disposição de admitir nos outros, no próximo, no meu vizinho, modos de pensar, de agir e de sentir diferente dos nossos. Isso é tolerância. Admitir, conviver com o que é diferente. Porque nós somos diferentes um do outro, meu. Temos gostos, opiniões, preferências diferentes. Estamos em graus evolutivos completamente diferentes, tanto intelectualmente, moralmente e espiritualmente. O que pode ser muito fácil para mim pode ser difícil para o meu próximo e vice-versa. Vai dentro de casa. Dentro de casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Você percebe essa diferença marcante. Um já é mais treinado, né, em perdoar, o outro já tem mais dificuldade. Um já tem mais paciência, o outro tem mais dificuldade. Necessário, né, treinarmos essa tolerância. A tolerância nos permite, né, aceitar as diferenças, eliminando o preconceito. E olha que grande sacada, que grande sacada. Eu não preciso viver como o outro vive. Eu não preciso fazer o que o outro faz. Eu não preciso concordar com tudo o que ele diz. Mas é preciso que eu respeite as diferenças dele. Eu não preciso fazer o que ele faz, não preciso concordar, não preciso viver como ele vive. Mas eu tenho que respeitar. Ele está num grau evolutivo diferente que eu tô. E ó, sabe de uma coisa? Todo mundo tem a sua verdade relativa. Todo mundo tem a sua verdade relativa. Porque de acordo com o que você viveu, você criou, entre aspas, uma maneira de ler o ambiente, criando as suas verdades. A maneira que o outro viveu sendo diferente, criou, entre aspas, essas verdades relativas. Certo? Necessário. Se houvesse mais tolerância na humanidade, gente, não haveria tantas guerras e preconceitos como vemos hoje. Ser tolerante é saber respeitar e conviver com essas diferentes. Tolerância é uma das mais belas formas de caridade para com o próximo. Caridade não é só dar o material, é muito além. Caridade é você dar o que também não é material, como, por exemplo, a tolerância, a atenção, o carinho, a disposição de ajudar. Tudo isso é caridade. E como nós conhecemos, o Espiritismo é uma das vertentes tão famosas. Fora da caridade, não há salvação. Amigos, obrigado pela paciência de vocês. Fiquem com Deus.